Vamos dar continuidade aqui à leitura. Boa noite. Aqui o doutor vem falando sobre a alimentação, né? Sobre os 6 tipos de comida. Então vamos lá. Em vez de carne ou aves, devemos preferir fontes vegetais de proteína, inclusive leguminosas, legumes, sementes e frutas secas. Embora com alto teor de gordura, a maior parte é gordura poliinsaturada ou monoinsaturada, que é melhor do que a gordura saturada encontrada nos produtos de origem animal. Devemos eliminar da dieta as gorduras hidrogenadas e trans, originadas a partir de um processo químico que transforma óleos líquidos em gorduras sólidas. As oleaginosas, nozes, amêndoas, etc., contêm muitos fitonutrientes benéficos, dos quais teremos adiante mais detalhes, e demonstraram ter níveis baixos de colesterol. Devemos preferir laticínios frescos e orgânicos. Embora existam controvérsias sobre os benefícios dos laticínios para a saúde, no Chopra Center defendemos que, a menos que alguém tenha alergia, o consumo moderado de laticínios desnatados tem como efeito equilibrar e realçar a sensação dos 6 sabores. Se a pessoa não é vegetariana, deve diminuir o consumo de carne vermelha, preferindo os peixes de água fria e aves magras. Devemos lembrar das esclarecedoras descobertas de 2013 sobre os benefícios da dieta mediterrânea na redução de doenças cardíacas e derrames. Esse estudo, feito na Espanha e amplamente divulgado, não afirma que a dieta mediterrânea reverta a doença cardíaca, mas que é considerável a diminuição de incidências de ataques cardíacos e derrames se comparados com o grupo controle, que simplesmente reduziu o consumo de calorias. A dieta mediterrânea é rica em peixes, oleaginosas, frutas frescas, hortaliças e azeite de oliva, com menos manteiga, queijo e carne vermelha em comparação à dieta ocidental média. Preferir gorduras e óleos derivados de fontes vegetais e peixe. O óleo de cozinha deve ser monoinsaturado, como o azeite de oliva, ou poliinsaturado, como o de canola, girassol ou açafrão. Aqui há muitas controvérsias em relação a isso, viu? Uma pequena quantidade de manteiga, menos de uma colher de sopa por dia, acrescenta sabor doce a uma dose e. Peraí. Uma pequena quantidade de manteiga acrescenta sabor doce com uma dose de colesterol aceitável. Ajuda para formiguinhas. Entre todos os sabores, a maior ansiedade das pessoas é pelo doce. Talvez porque o adocicado tem um efeito calmante, levando-nos de volta ao peito materno. Se alguém é apaixonado por doces, deve fazer uma dieta bastante equilibrada, incluindo 6 sabores preparados de maneiras deliciosas. A completude é satisfatória em si, muito mais que uma dose de açúcar. Se a pessoa consome os 6 sabores todos os dias e ainda anseia por doce, deve reconhecer que esse desejo exagerado vem de um condicionamento, sobretudo social, e quase todo da infância. Ela não deve se exigir muito enquanto muda esse hábito antigo. Não deve ficar fanática e querer eliminar o consumo de açúcar refinado de uma vez. Cortar os quilos de açúcar branco, que em geral fazem parte da maioria das dietas, já é uma conquista, mesmo sem chegar à total abstinência dele. Como provavelmente todo mundo já experimentou, sempre que reprimimos um desejo para tentar ter a alimentação mais natural possível, a recaída é inevitável. Um alimento que ajuda a diminuir a ansiedade por açúcar é o leite. Ele tem o sabor adocicado e tem um efeito tranquilizador sobre a fisiologia dos adultos, não apenas das crianças.
Se alguém sempre anseia por doces e não é vegano, pode experimentar uma xícara de leite morno, talvez no café da manhã. O mel também pode reduzir essa ansiedade por doce. Pode-se usar uma xícara de água quente com uma colher de chá de mel e acrescentar gotas de limão. Dicas para o desejo por açúcar. Se você tem desejos incontroláveis por açúcar, pode tentar algumas destas estratégias. Não consuma guloseimas adocicadas, refrigerantes, bolinhos ou barras de chocolate, isoladamente. Uma dose de açúcar faz a gente querer ainda mais, além de ter efeitos drásticos sobre a insulina e o nível de açúcar no sangue. Espere até o almoço ou jantar, quando os outros grupos de alimentos podem amenizar os efeitos do açúcar. Tente se desligar do açúcar. Para beliscar, fatie uma maçã ou outra fruta qualquer e polvilhe com uma colherzinha de açúcar ou mel. Isso oferece um intenso sabor açucarado, mas a quantidade real de açúcar ingerida é mínima e a fruta natural vai ajudar a amenizar o efeito. Colocaria canela, né? Mas enfim. Não use adoçantes artificiais. A gente acha que está enganando o corpo com um refrigerante diet, mas só o sabor doce já é o suficiente para alterar o açúcar do sangue e para alimentar a vontade de mais sabor doce. Espere 10 minutos antes de pedir uma sobremesa no restaurante. Tome uma xícara de café ou chá ou se distraia com uma boa conversa. Dar a oportunidade de o corpo registrar que não está com fome é meio caminho andado para baixar essa ansiedade por açúcar. Antes de se dar uma dose de açúcar, pare, feche os olhos e espere um instante. Pergunte-se se quer mesmo fazer essa escolha. Se não, essa ansiedade muitas vezes passa naturalmente. Mesmo se, mesmo que você dê essa dose, deve continuar repetindo esse exercício. Quanto mais chances nos dermos para tomar a decisão certa, maior a taxa de êxito. Se comermos com moderação, com consciência, não vamos abandonar as melhores intenções e nos flagrar devorando uma caixa de biscoitos. Apresentamos algumas receitas de sobremesas no final do livro. Se, no- se nos registramos, se nos restringimos a comer sobremesa uma ou duas vezes por semana, o nosso organismo logo volta a um estado de equilíbrio. De qualquer modo, o doce deve ter sabor de prazer, sem carregar a culpa junto. Azedo. Fontes. Alimentos como o queijo feta e vinagre trazem o sabor azedo. As melhores fontes são as frutas frescas, como maçã, damasco, morango, cereja, mirtilo, framboesa, grapefruit, uva, limão, laranja, abacaxi e tomate. O iogurte orgânico é uma boa fonte de sabor azedo e oferece bactérias acidófilas, que são úteis para equilibrar o trato digestivo. O sabor azedo resulta da ação química de ácidos orgânicos nas papilas gustativas. Todos os ácidos são sentidos como azedo, inclusive o ácido cítrico, o ascórbico, vitamina C, e o acético, vinagre. Uma pequena dose de sabor azedo desperta o apetite e estimula a digestão. Pode também diminuir o vazio do estômago, reduzindo o efeito dos carboidratos de estimular a insulina. O Ayurveda considera que a fermentação tem efeitos maléficos sobre o corpo. Portanto, não recomenda que se obtenha o sabor azedo a partir de vinagres e queijos curados. É aconselhável diminuir o consumo desses queijos porque, em geral, têm taxas altas de colesterol e calorias. Os queijos frescos são mais aceitáveis, embora os industrializados talvez usem química para separar o coalho e o soro. O processo caseiro aposta no suco de limão ou uma pequena quantidade de vinagre.
As frutas de sabor azedo são associadas a poderosos benefícios para a saúde. São, em geral, excelentes fontes de vitamina C e flavonoides, que nos protegem de doenças cardíacas e câncer. De acordo com alguns estudos, oferecem fibras solúveis que reduzem as chances tanto de doenças coronárias quanto de diabetes. Muitos condimentos fermentados, como picles, azeitonas e chutneys, também apresentam sabor azedo. Embora ajudem a estimular a digestão, é melhor consumi-los em quantidades pequenas. Obtenha a maior parte de suas porções de azedo, preferindo mais frutas ácidas e menos molhos de salada e alimentos fermentados ou picles. Salgado. Fontes. Além do sal de mesa comum, o sabor salgado está presente no peixe, no shoyu, no molho tamarine, nas algas marinhas e nas carnes embutidas e defumadas, como bacon, linguiças e presunto. Assim como o sabor salgado é necessário com moderação e perigoso se levado a extremos. Esse sabor é o dos minerais que produzem íons na língua. Esses sais minerais que refletem a nossa herança marinha de bilhões e bilhões de anos atrás, são fundamentais para o equilíbrio químico do organismo. Essencialmente, somos um oceano ambulante. Mas, um século atrás, consumíamos um terço do sal que, em geral, consumimos hoje em dia. Os alimentos industrializados e com conservantes normalmente têm alto teor de sódio. Somando-se aos enlatados, fast food, queijos e condimentos, temos a principal fonte de sódio da nossa dieta. No Ayurveda, o sabor salgado propicia a digestão. É levemente laxante e também tem um efeito ligeiramente relaxante. Sal em demasia pode levar à retenção de líquido e desempenhar um pequeno papel no desenvolvimento da osteoporose. Em termos médicos, a preocupação com o sal está relacionada principalmente à pressão alta. Mas não existe um teste fácil para sabermos se somos sensíveis ao sal. Os rins são responsáveis por eliminar o excesso de sal do organismo e, em geral, são confiáveis. Porém, à medida que envelhecemos e se os rins entram em declínio, por alguma outra razão, o sal se torna mais perigoso. A quantidade de sal que o organismo realmente necessita é muito pequena, cerca de 0,5 gramas ou menos de meia colher de chá. Podemos usar um pouco de sal de mesa a gosto, mas quase ninguém corre o risco com menos sal na dieta. O sujeito mais prudente é continuar reduzindo o consumo de sal constantemente até atingir um mínimo confortável. Se reduzimos o sal gradualmente, nos surpreendemos com a facilidade de as pupilas gustativas se adaptarem ao menor sinal de sal. Bom, ficamos por aqui. Amanhã lerei o amargo. Quem gosta de coisa amarga?